Fala pessoal, eu sou o professor Leonardo do Inglês Tático e hoje nós vamos comentar algumas questões aqui envolvendo o Simple Past. E a última questão desse vídeo aqui envolverá um outro tempo verbal que costuma cair bastante com o Simple Past. Então vamos lá, número 1. Create a question for the following answer. Crie uma pergunta para a resposta a seguir. Que resposta é essa? Essa aqui, olha. The doctor did a big mistake. O médico cometeu um erro grande. Um grande erro. Então, olha só. O que nós temos aqui? Bom, essa é a resposta. Então, a seguir, nós temos aqui, então, What alternative has the best question? Qual alternativa tem a melhor pergunta? Então, o que a questão nos pede? Nós vamos, então, ler as alternativas aqui e buscar a melhor pergunta que se encaixa nessa frase aqui como resposta. Então, é basicamente isso. Vamos, então, para a letra A. What is a big mistake? O que é um erro grande? Vamos ler a resposta. O médico cometeu um erro grande. O que é um erro grande? O médico cometeu um erro grande. Não diz para nós o que é um erro grande aqui, ok? Então, não é a letra A. E também um outro detalhe aqui é que se eu tenho a resposta aqui no tempo passado simples, a pergunta também tem que acompanhar o tempo verbal também passado simples, justamente para nós mantermos a ideia da frase, a coesão da frase. Ou seja, por exemplo, se eu te pergunto assim na língua portuguesa, o que você comeu ontem? Perguntei no passado, o que você comeu ontem? Você chega e me fala, eu como lasanha. Você vai me responder no tempo presente? Não faz sentido. Então, tem que acompanhar o tempo verbal. Letra B. Who does a big mistake? Quem comete um erro grande, né? O médico cometeu um grande erro. Então, não tem sentido também. Estamos terminando presente aqui. Letra C, aqui você pode até se confundir, mas o erro aqui é gramatical, olha só. What the doctor did? O que o médico cometeu? Aí você lê aqui a resposta, o médico cometeu um erro grande, aí você vai e marca a letra C e a sua vaga é só para o ano que vem. Por quê? Porque aqui, olha, nessa letra C aqui, temos uma pergunta no tempo passado simples, mas não estamos utilizando o auxiliar do passado simples para nós fazermos a pergunta. Nós precisamos do verbo auxiliar aqui, ok? Então, como que seria essa frase corretamente aqui? What did. Agora sim, olha, o auxiliar do passado simples. Vamos colocar aqui o sujeito agora. E o verbo aqui na forma base aqui, ok? Então, essa aqui poderia até ser o gabarito se tivesse dessa forma aqui. O verbo auxiliar no passado simples, auxiliando esse verbo aqui ir para o passado e também na interrogativa. Gabarito não é a letra C. Letra D. Vamos lá então para a letra D. Who did a big mistake? Quem cometeu um erro grande? Resposta, o médico cometeu um erro grande. Gabarito, então, letra D. Nós temos aqui o pronome interrogativo who, fazendo referência aí à pessoa. Qual pessoa? O médico. É o quem, né? Quem? O médico. Então, mesmo tempo verbal aqui, passado simples, gabarito, letra D. E a letra E aqui também um erro gramatical, olha. Se o verbo aqui auxiliar está no passado simples, o verbo principal ele precisa voltar para a forma base, para a forma infinitiva sem o to. Então o erro aqui é o did aqui, o certo seria do. Agora, por que o certo seria do? Porque esse é o papel do verbo auxiliar, o próprio nome fala. O verbo auxiliar ele auxilia o verbo principal a ir para o passado. Se o verbo está aqui no passado, não tem sentido esse verbo auxiliar uma outra coisa ir novamente no passado. Por quê? Porque a língua inglesa não pode repetir a mesma coisa duas vezes. Se eu digo que aqui já está no passado porque eu estou utilizando o auxiliar do passado, para que eu vou falar novamente com o verbo principal que ele está também no passado? Não faz sentido. Então ele volta para a sua forma base. E o verbo auxiliar puxa ele para o passado, gabarito, letra D. Número 2. Qual alternativa está gramaticalmente correta? Mesmo raciocínio que eu acabei de falar. Bom, olha só. O que nós temos aqui? Vamos logo lá para o gabarito, olha. O did aqui e o verbo principal aqui tem que estar na forma base. Então, não tem que ter o ed aqui, ok? Para não falar a mesma coisa duas vezes. Dá-se o nome de pleonasmo gramatical. Gabarito, letra D. E o resto está completamente correto. Nós temos aqui na letra A, you didn't walk yesterday. Você não andou ontem, você não caminhou ontem. Então, nós temos aqui simplesmente o verbo auxiliar auxiliando esse verbo principal para o tempo passado simples. E aqui, esse verbo auxiliar auxiliando o verbo principal para ir para o passado simples na interrogativa. A letra C aqui está simplesmente na afirmativa, não tem nenhum problema. Gabarito, letra D, porque ele quer a errada. Número 3. Based on the English grammar, we use the simple past tense to talk about
Baseado na gramática inglesa, nós utilizamos o passado simples para falar sobre. Então vamos lá, uma questão aqui teórica, né? Questão interessante. Letra A. An action in the past that is not happening anymore. Uma ação no passado que não está acontecendo mais. É o nosso Simple Past, né? Nós utilizamos o Simple Past para falar de uma ação que aconteceu no passado que não tem mais nenhuma influência, nenhuma consequência no tempo presente, aquele passado que literalmente acabou, não tem mais nenhum resultado, nenhum efeito no tempo presente. É isso, é exatamente, que não está acontecendo mais. Gabarito, letra A. Vamos para a letra B. An action that started in the past and is still happening in the present. Uma ação que começou no passado e ainda está acontecendo no tempo presente. Isso aí é o present perfect. Ok? Letra C. An action before something in the past. Uma ação antes de algo no passado. Isso aí é o passado perfeito. Past perfect. Que nem está no edital da ESA. Letra D. A longer action in the past that was interrupted. Uma ação mais longa, mais prolongada no passado, que foi interrompida. Isso está em cara de... De quê? Passado contínuo, past continuous. Eu vou dar um exemplo aqui para você, olha. Vamos lá. Aqui, vamos puxar a setinha aqui, olha. Vamos colocar uma frase aqui. Ok, vou escrever aqui. I was taking a shower. Eu estava tomando banho. When vamos lá. When the lights went out. Eu estava tomando banho quando as luzes se apagaram. I was taking a shower when the lights went out. Então, olha só, nós temos aqui o quê? O past continuous, alguma coisa que estava acontecendo no passado, uma ação prolongada no passado. Eu estava tomando banho quando o quê? As luzes se apagaram. Então, essa ação foi interrompida aí pelas luzes serem apagadas. Então, é um exemplo aqui, olha. A longer action in the past that was interrupted. E o que interrompe aqui é esse simple past aqui. É isso um exemplo aí. Eu estava tomando banho quando as luzes se apagaram. Então, não é a letra D, né? Porque é o past continuous. E a letra E também. Também o past continuous são ações paralelas, né? Vamos apagar aqui para dar-te um exemplo. Olha só. Para te dar um exemplo. Então, vamos lá. Ações paralelas. Vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Ok. I was watching TV while she was cooking. Eu estava assistindo televisão enquanto ela estava cozinhando, ou seja, temos uma ação paralela aqui. Ações paralelas. As duas estão acontecendo aí no passado contínuo, no tempo passado aí. Eu estava assistindo televisão enquanto ela estava cozinhando. Ok? Então, gabarito aí, letra A. Número 4. The verb tense of the bold underlined verb in the text page. O tempo verbal do verbo sublinhado em negrito na página do texto. The headlines in March this year after Hector Xavier Monsegur, one of the group's ringleaders and an influential member of Anonymous, turned fellow hackers over to authorities. Então vamos lá, olha. Então ele quer que nós descobramos, né, o tempo verbal desse verbo aqui sublinhado em negrito. Ok? Então, vamos lá. A tradução aqui seria: chegou nas manchetes em março deste ano, após o Hector Xavier Monsegur, um dos líderes do grupo e um membro influente da Anonymous, que é aquele grupo famoso de hackers, turned fellow hackers over. Então, turned over alguém, ou seja, entregou seus companheiros hackers para as autoridades. Então, o que nós podemos eliminar de cara aqui nessa questão? Podemos eliminar a letra C,
E a letra D, por quê? Por qual razão? Porque tempos verbais com o nome perfeito, perfect, eles têm obrigatoriamente como verbo auxiliar a partícula have. Ou has, né? Vai depender do sujeito. Então, não tem nenhum verbo auxiliar aqui desse tipo. Então, já elimina a letra C, elimina a letra D. E aí você pode ficar em dúvida, olha, bom, não tem nenhum verbo ED aqui, você pode pensar comigo, então não tem um verbo ED, então não é passado simples, então você vai aqui na letra B, e aí você erra. Por que você erra? Porque o hit, ele é um verbo irregular. Quando ele está no tempo presente e ele vai para o tempo passado, ele não muda a sua grafia, ok? E como que então a gente pode diferenciar? Bom, olhamos então para o sujeito aqui da frase, é o it. Se essa frase realmente estivesse no tempo presente, nós teríamos então aqui o S do simple present. Aqui, ok? Se nós não temos o S aqui no simple present e o sujeito aqui é o it, então, obviamente, esse verbo aqui está então no passado. Gabarito, letra A, simple past. Então, vamos aqui então a última aqui para encerrar então esse vídeo com questões comentadas. Choose the sentence that use past continuous and simple past. Então vamos lá, escolha a frase que usa o passado contínuo e o passado simples. Letra A. My grandma was cooking when I called her. Minha avó estava cozinhando quando eu liguei para ela. Então esse já é o nosso gabarito. Nós temos aqui então o past continuous e o simple past aqui sendo utilizados juntos, porque eles são utilizados com frequência, né? Um com o outro. Nós temos então até no nosso próprio curso privado da ESA, eu falo isso. O que eu falo? Olha só. Bom, nós podemos utilizar o Simple Past e o Past Continuous justamente para fazer o quê? Para dizer que alguma coisa estava acontecendo, e aí é o Past Continuous, quando uma outra coisa aconteceu, e esse é o Simple Past. Eu tenho tudo isso muito bem explicado lá na nossa plataforma do curso, que nós temos focado 100% na ESA. Então, alguma coisa estava acontecendo, passado contínuo, estava acontecendo, enquanto uma outra coisa aconteceu, quando uma outra coisa aconteceu. Então, olha só, past continuous, simple past. Gabarito, letra A. O que estava acontecendo? Minha avó estava cozinhando. O que aconteceu? Eu liguei para ela. Quando eu liguei para ela? Letra B, vamos lá. I was going to the doctor, but I'm not anymore. Eu estava indo para o médico, mas não mais. Ok? Não estou mais. Então, não é aqui porque nós temos aqui o past continuous com o tempo presente aqui na negativa, ok? Letra C. She liked the pancakes, but she prefers the cake. Ela gostou das panquecas, mas ela prefere o bolo. Então, nós temos aqui novamente o simple present aqui, né? E o passado simples aqui. Não é que a questão pede. Letra D, vamos lá? I was singing while my sister was dancing. Então, nós temos aqui aquelas ações paralelas, né? Nós temos aqui o past continuous aqui sendo utilizado duas vezes, então, gabarito, letra A. Então, se você quiser mais questões, mais vídeos desse tipo aqui, de eu comentando questões e tudo mais, comenta aqui embaixo qual é o próximo assunto que você quer que eu traga questões aqui para comentar juntamente contigo. E se você quiser saber mais informações sobre a nossa plataforma, focada 100% na ESA, construção de vocabulário, gramática, listas de questões inéditas, o link vai estar aqui na descrição.